Neste dia 17 de julho, já estava esquecendo, nesse dia 17 de julho de 2016, e o tempo passa, né? Nós estamos estudando a epístola 3. de 1 João. 3. E a epístola de bom dia. Acabamos de começar, dona. Estamos estudando a epístola de 1 João. E nós estamos no capítulo 3. Verdade. Tem um trecho aqui, né, que a gente didaticamente pode dividir os livros em seções de acordo com os assuntos que vão aparecendo dentro da carta da epístola. E aqui em 1 João nós temos um contexto, né, um pequeno contexto, que vai do 3:4 ao 3:10. Nesse trecho, o autor, depois de já ter falado da nossa comunhão com o Senhor, somos chamados de filhinhos de uma forma carinhosa, depois dele ter falado dos nossos inimigos, o diabo, o mundo e a carne, e depois dele ter consolado seus leitores com a esperança e a expectativa da volta do Senhor, para a qual nós devemos buscar no Espírito nos manter puro, assim como Ele é puro, mesmo porque quem tem essa esperança, só de ter essa esperança, nós já nos mantemos puros, né? Porque nem toda a igreja aguarda a volta do Senhor. Não sei se tem uma turma aí que até acha que ele já voltou em 1844. Mas o fato é que ele, de uma forma pessoal, visível, física, universal, aí isso ainda não aconteceu. Nós estamos vivendo de acordo com essa esperança. E tem um outro trecho que vai do 3:4 ao 3:10, aonde os filhos de Deus são contrastados com os filhos do maligno. O João, ele chama o inimigo nessa epístola principalmente de maligno. E nas últimas semanas nós temos visto o começo desse contexto, que vai do 3:4 ao 3:10, e nós vimos que todo aquele que pratica o pecado também pratica a rebelião. Porque o pecado, nós estamos falando do nascido de novo. Nós que já provamos dos bens vindouros, nós que já temos a habitação do Espírito, Espírito esse que nos ilumina a palavra. Então, eu não sei se existe um nascido de novo que possa falar assim: eu não sabia, ninguém me avisou que eu tinha que ser santo, ninguém me avisou que eu não deveria me conformar com esse século, ninguém me avisou que eu deveria ter esperança e expectativa na volta do Senhor Jesus para me manter puro. Acho que se é que existe um nascido de novo que consiga ser tão obtuso, que consiga ser tão desinformado, porque o Senhor lá em João 16, ele falou que nos enviaria um companheiro, alguém que está conosco full time, 24 horas, nos fazendo lembrar daquilo que o Senhor nos ensina, e até mesmo nos comunicando coisas que ainda nem aconteceram, coisas do futuro. Então, a própria carta de João está falando que nós temos uma unção que nos ensina. Então, todos nós somos informados. Todos nós, bom dia, todos nós sabemos qual é de que é, né? Então, é uma questão de nós nos atermos ao ensino do Espírito. Atermos ao ensino do Espírito. E nós estamos especificamente em João 3:5, que eu gostaria de ler com os irmãos. Eu creio que o tempo de hoje vai ser suficiente apenas para estudarmos o 3:5. E eu só preparei o 3:5. Normalmente quando eu preparo um monte de folha, não dá tempo, então 1:30. E 1 João capítulo, bom dia, dona Alex. 1 João capítulo 3, verso 5, diz o seguinte: sabeis. Então é algo que, lembra que eu acabei de falar, nós todos estamos informados pelo Espírito que em nós habita. Sabeis também
que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Ele se manifestou para tirar os pecados. Aqui na minha contracapa da Bíblia, eu faço uma coleção. Toda vez que eu acho um versículo, Jesus veio para tal coisa. Para que Jesus veio? Para que Jesus veio? Deus se encarnou para quê? Não existe uma resposta específica, porque à medida que você vasculha a Bíblia, à medida que você explora as Escrituras, a gente vai achando diversos motivos para os quais Jesus veio. Por exemplo, aqui mesmo em 1 João 3, em 1 João 3,8, nós temos aqui no 3,5, ele se manifestou para tirar os pecados. Então, um dos porquês de Jesus Cristo ter vindo foi para tirar o pecado. Nós vamos ver a palavra aqui, airô no grego, etc., mas daqui a pouco. Então, um dos porquês Cristo ter vindo, se manifestado, foi para tirar os pecados. Se você andar mais 3 versículos, a gente lê em 1 João 3,8. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então Jesus se manifestou para tirar o pecado. Jesus se manifestou também para destruir as obras do diabo. Quando você vai no 1 João 4,9, a gente vê: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por Ele. Para vivermos por Ele. Então nós temos que Ele se manifestou para tirar o pecado, Ele se manifestou para destruir as obras do diabo, Ele se manifestou para que possamos viver com Ele, por Ele. E à medida que a gente vai vasculhando as Escrituras, a gente acha vários outros porquês. Se os irmãos quiserem, anota aí. Em João 6, 38 a 40 tem um porquê, em João 18, 37 tem outro porquê, em Romanos 15, 8 tem um porquê, que a gente está aprendendo, que ele foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade, para dar confirmação das promessas feitas aos pais. Em João 12, 27 tem outro porquê, em Romanos 14, 9 tem outro, em 1 Timóteo 1, 15 tem outro, em Romanos 5, 6 tem outro, em João 9, 39, em Mateus 10, 34, em Lucas 19, 10, em Marcos 10, 45 e em Hebreus 9, 26. Então tem vários porquês de Jesus ter se manifestado. Conseguiu anotar? Faltaram 3? Depois a gente... Essa coleção aqui já tem 11 anos que eu a faço, 11, 95, 21 anos, a gente troca as, né? 21 anos que eu estou fazendo essa coleção. Tem aqui uma meia dúzia, mas depois eu tinha falado isso. Então tem vários porquês Cristo ter se manifestado. Um deles, aqui no nosso contexto, é para tirar os pecados. A palavra manifestou é fanerou, com 2 ossos no final. O nosso antigo pastor até falaria faneru, né? Porque 2 ossos no inglês dá um U, né? Eu não sei falar grego, eu só macaqueio as palavras, né? Então é P-H-A-N-E-R-R-O-O. No Strong seria a palavra número 5319, para quem gosta de Strong. Eu amo Strong, né? Não se vive sem a concordância léstica do Strong, né? É ela que nos ajuda a entender as palavras no grego. E a palavra manifestou, que no grego é fanerou, significa tornar visível, revelar claramente, dar a conhecer. Então Jesus Cristo se tornou visível, Jesus Cristo encarnou, Deus emanuelou conosco, Deus veio à terra na forma de homem, através do seu Filho Jesus Cristo,
se tornou visível, se revelou, se deu a conhecer, com o propósito de tirar os pecados. Para quem gosta, outras passagens onde é dito que Jesus Cristo se revelou, pode ser visto em várias, por exemplo, em João 1,31. Eu não queria desmarcar essa parte. João 1,31. São passagens conhecidas, né? Eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim. É o João Batista falando. Por isso, batizando com água. Essa palavra, fanerou, que é traduzida por se manifestou, se tornou visível, se deu a conhecer, aparece, por exemplo, aqui em João 1,31. Ele se manifestou em Israel. Ela aparece também em 1 Timóteo 3,16, em 2 Timóteo 1,10, em Hebreus 9,26, que eu gosto muito, porque está dentro do nosso assunto, o pecado aqui. No 9,26 diz, lá no finalzinho de Hebreus 9,26, que ele se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, tornar inoperante, banguelar, lembra do vampiro Banguelo? Para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Esse mesmo assunto de 1 João, ele se manifestou para tirar o pecado, que é visto em João 1,31, em 1 Timóteo 3,16, em 2 Timóteo 1,10, em Hebreus 9,26, que eu acabei de ler, em 1 Pedro 1,20, já que nós estamos aqui em 1 João, não, no 1 João 1,2, o João dando testemunho ocular, e a vida se manifestou, se fanerou a nós, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, por isso anunciamos. E aparece também aqui no nosso contexto de 1 João 3, 5, e também em 1 João 4, de 9 a 14, que nós lemos. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos no meio dele. Então Jesus Cristo se tornou visível, se encarnou, tabernaculou, veio até aqui, deixou a sua glória, se molhou e assumiu a forma de carne, né, a forma humana. Né, o Deus invisível na pessoa do seu Filho se tornou visível à visão humana, assumindo um corpo e limitações peculiares à nossa humanidade, com esses objetivos, mas mais especificamente para tirar o pecado, como disse lá em Hebreus 9,26c, para aniquilar o pecado. A palavra aqui é tirar. A palavra tirar, que é a palavra strong de número 142, que é A-I-R-O, airo, parece até japonês, hein? Airo, mas é grego. Significa literalmente levantar algo. Então Cristo se manifestou para levantar o pecado. Literalmente seria isso. Essa palavra, por exemplo, ela aparece em João 1,29. No dia seguinte, acabamos de sair dessa passagem, tivemos essa passagem aqui, agonia mesmo, né, no 1,31, que ele se manifestou a Israel. Mas no 1,29 de João diz: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele. Eu sei que o pastor Geraldo gosta muito dessa passagem. Na época do IBPG, ele até a decorou. João 1,29. Manjadérrima, né? No dia seguinte, viu o dia que o pastor Geraldo perguntar durante o culto: ô Isaac, mas o Isaac não vai estar aqui, porque vai estar nos Estados Unidos. O que é que fala lá em João 1,29? Aí os irmãos já sabem: eis o Cordeiro de Deus, que aira o pecado do mundo, que tira, que levanta. Eis o Cordeiro de Deus, que levanta o pecado do mundo. Estranho, né? Levanta algo. Como é que a gente consegue entender isso? A gente tem que ir em outras passagens. Aí a gente vai, por exemplo, em Isaías 53. Isaías 53, um contexto celebérrimo
conhecidíssimo por judeus, principalmente, pela igreja e até mesmo pelos gentios. Muita gente que nem conhece a Bíblia conhece alguns versículos aqui do contexto preciosíssimo de Isaías 53, que é um contexto que fala exatamente da fanerosidade de Cristo, da manifestação de Cristo, da visualização material de Deus na pessoa de Cristo. Em Isaías 53, de 4 a 12, diz o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Esse meu Isaías 53, eu até marquei de vermelhinho tudo que é ruim. Tá vendo? Olha um monte de vermelhinho. Tudo que é out, que é ai, para a gente ter noção do quanto custou airar o nosso pecado, tirar o nosso pecado, né? Nesse contexto, olha o que está marcado de vermelho: o seu aspecto estava muito desfigurado, a sua aparência era ruim, ele era raiz numa terra seca. Eu estou vendo em todos os versículos. Ele não tinha aparência nem formosura, de tanto tomar bufetada, cusparada, coroada, espinholada, né? Ele ficou desfigurado. Já viu esses boxeadores no final da luta, que eles estão todos, o oi está lá no fundo, está todo inchado? Ele deve ter ficado absurdamente seguro. Você acha que o diabo e os demônios iam perder a oportunidade de dar bufetada no rosto de Deus? Evidentemente. Então não deve ter sido com muito carinho, não deve ter sido com nenhuma sutileza. Eles devem ter, quando você vai no grego, o rosto de Jesus Cristo foi lavado de cuspe. Eles escarraram e cuspiram tanto no rosto dele que ele ficava continuamente escorrendo assim, ó. Ficava uma camada de cuspe sobre o rosto dele. No grego, quando você vai, é totalmente coberto de cuspe, totalmente desfigurado, o olho inchado, todo beijo, todo detonado. É o que a palavra. Jesus, ele não era louro, ele não devia ser bonitinho, que a palavra fala que ele não era, tinha aparência. Ele falou, não está falando da vida dele, está falando desse momento. Sim. Ele ficou deformado em função das agressões que ele sofreu. Não é que ele nasceu feio e cresceu. Pode ser que ele fosse feio. Às vezes ele parecia com Macalé, por exemplo. Mas pode ser que ele parecesse com Brad Pitt, a gente não sabe, ninguém tirou uma selfie com ele, o Pedro não colocou uma aqui na nossa epístola. Mas nesse momento aqui ele estava desfigurado, em função de tirar os nossos pecados. Sim. Eu estou pensando que você está falando de tudo que eles... Senão você está acordado, você está pensando. É exatamente o que aconteceria ou acontece com quem não aceita essa obra, né? Esse sofrimento, essa dor, esse desprezo, essa angústia toda. Aquele que não aceita que Jesus já passou por isso por ele, vai sofrer essas dores, porque não aceita. Eu acho que isso aqui é uma pontinha do que vai sofrer. E é eternamente, né? Sim. Então, o que é a indagação de Hebreus: como escaparemos nós? É uma pergunta daquele estilo. Veja que grande amor. Os interrogativos no grego são muito fortes. É uma coisa assim. O rapaz, ele está vendo você acelerando com a sua família inteirinha dentro do carro em direção ao abismo. Não vai dar muito certo o que você está fazendo, não. Você vai cair pelo precipício afora, vai sofrer muito, vai ficar preso nas ferragens com o carro pegando fogo. Não é legal. Ou seja, como escaparemos nós se rejeitarmos tão grande salvação? Hebreus fala isso. E o Espírito, um dos ministérios dele, é convencer o mundo do pecado, porque não crê em mim. O grande pecado da humanidade nesse momento é não crer em Jesus Cristo. É não crer em Jesus Cristo. Então, se Deus não poupou o seu único filho e permitiu que ele passasse por isso tudo que está grifado de vermelho aqui no contexto de Isaías 53, imagina aquele que pisa o sangue de Jesus Cristo.
como diz em Hebreus também. Porque a rejeição do sacrifício de Cristo é equivalente a você pisar no sangue de Cristo. E na cultura oriental, a agressão, a descortesia, o maior ato de rejeição de uma pessoa para com a outra é exatamente aquelas coisas que acontecem com os pés. Isso é dentro daquele livro lá, o Corpo Território Sagrado, né? Aquele bendito livro, também através de outras leituras. Por exemplo, acho que ninguém aqui, fora o caso Augusto que teve lá no Iraque, acho que ninguém nunca teve lá no Oriente, já? Alguém já teve no Oriente? Já ouviu falar, por exemplo, quando você mostra a planta dos pés para alguém no Oriente Médio, você está agredindo. É como você está mostrando aquele dedo. Você está fazendo algo extremamente antissocial. Você cruzar a perna, por exemplo, e mostrar a sola do pé para alguém no Oriente Médio é um ato, você está chamando para briga. Você está ofendendo a pessoa, você está xingando a pessoa. Então, o pé, ele tem uma representatividade que pode ser, através dele, que alguém é exaltado ou desprezado. Então, pisar em algo no Oriente é muito sério. E pisar no sangue de Jesus Cristo é seríssimo. Alguém levantou a mão? Foi eu. Não, é porque na hora que você falou do Iraque, eu pensei que você ia falar das minas, que fiz a história, não tem nada a ver. Mas... Isso aí já é mais lá na África. Não tem nada a ver. Em Angola. Sabe o que eu estava lembrando? Daquele versículo 2, né? Onde pisar a planta do seu pé, te darei. E o outro, que é os pés ligeiros para o mal. E tem também os conformosos, são os pés daqueles que... Não. Estudar pé é legal. Tem vários versículos. Pé é legal. Aliás, cada parte do corpo humano, quando estudada, é muito legal. É muito legal. A mais intrigante é o cabelo. Já tem alguns anos que nós estamos estudando cabelo e ainda não chegamos a uma conclusão, né, Rafael? É cabeludo esse assunto. O assunto do cabelo. Mas vamos lá, ó. Não tinha beleza, era desprezado, rejeitado, homem de dores, padecer, esconde o rosto, desprezado. Eu estou só as palavras dentro do contexto aqui. Dele não fizemos caso, enfermidade, dor, aflito, ferido, oprimido, transpassado, moído, castigo, pisadura, cair sobre ele, oprimido, humilhado, matador, o juízo opressor, cortado da terra dos viventes, ferido, enfermar, moê-lo, penoso trabalho, morte, levar sobre si o pecado. Então é um contexto pesado. Porque é o contexto, Isaías 53, aliás, tem vários salmos também, inclusive, e principalmente o Salmo 22, aonde as emoções do Messias sofredor são vislumbradas, através das angústias que Davi e outros salmistas escreveram, expressaram nos salmos. Em muitos deles, quando eles são messiânicos, nós podemos ver, o Espírito Santo permite que nós contemplemos os sentimentos, a angústia, o que estava na alma de Jesus Cristo nesses momentos. E Jesus Cristo aqui, no contexto de Isaías 53, ele está passando por uma situação da mais tenebrosidade possível, porque é exatamente o momento em que ele está levantando o nosso pecado, que ele está tomando sobre si. Aí quando a gente vai em Oséias, eu estou indo em algumas passagens para que a gente possa entender o que é esse levantar o nosso pecado. Quando a gente vai em Oséias 14:2, Daniel, Oséias, Oséias 14:2, diz o seguinte: tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda iniquidade e aceita o que é bom, e em vez de novilho, o sacrifício dos nossos lábios. Aí a gente vai em Mateus 1:21. Mateus 1:21, que diz o seguinte: bom dia. O anjo falando com Maria, com José no sonho, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de salvação, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Em João 1:29, nós já lemos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Em Romanos 3, de 24 a 26, que está pertinho daqueles pés que correm lá, que a Ela falou, diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem, Cristo Jesus, Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Cristo, em Jesus. São os vários aspectos da questão da retirada do pecado. Sim. Efésios 5, 25 a 27. Essa colocação feita a respeito de Jesus, que está escrita e é real, porque eu fico fazendo a comparação exatamente com o Cordeiro. Porque toda a base do judaísmo com relação à purificação de pecado, era, assim como em Jesus, extremamente rude. Eu penso que às vezes, eu não vou falar nós, vou falar no teu, porque a impressão que dá às vezes é que o sacrifício de animais era suave. E pelo que fala... Era o quê? Suave. Suave. No sentido de você pegar o animal, deixar preso durante um dia, um tempo, depois levar o sacerdote vai imolar, vai separar uma parte da outra, as entranhas, a gordura, o redenho, para por outro. Então, quando se fala de um sacrifício de animal na lei mosaica, a gente não coloca esse peso que Jesus sofreu, porque ele é o verdadeiro cordeiro. João 29. Inclusive, na visão que João tem, ele fala, olha, está desfigurado, ele está ali deitado, ele parece um cordeiro de fato, como que um cordeiro. E aí ele se revela como o próprio Jesus Cristo. Lá em Apocalipse 5, né? Isso mostra a barbárie, do meu ponto de vista, a barbárie que era pegar um animal, e sacrificar. Porque a gente pensa, talvez, que eu não saiba dos detalhes, assim. A gente tem as coisas que se faziam com relação ao animal, ao sacrifício para a purificação, para os pecados serem cobertos, não é? Mas mostra na pessoa de Jesus Cristo aquilo que ele sofreu, o cuspe, a coroa, a desfiguração, essa colocação dessa parte que fala a respeito daquilo que Jesus se mostrou, é exatamente também a situação do animal, apesar de ser um animal, e que também não eliminava de vez a questão do pecado. Então era uma barbárie. Evidente que penso que no que se refere àquela colocação que você fez, de Satanás aproveitar a oportunidade, sim. Mas de alguma forma aquele animal ali na lei, ele também sofria alguma coisa assim, porque aquilo de fato, porque se não for assim, o sacrifício não seria aceito por Deus em momento nenhum. Ele foi aceito sim até o momento adequado, onde Jesus se fez homem, assumiu a forma humana e sofreu aquilo que aqueles animais sofriam. Então, porque quando você fala de Jesus, é evidente, é pessoa. E a gente tem uma conotação diferente, porque é uma pessoa. É difícil a compreensão. O animal você aceita, porque o animal ele não tem assim, aquela coisa do raciocínio, mas de qualquer forma, eu posso estar enganado, mas é a mesma situação. Então mostra a barbárie, além dessa questão toda, da própria pessoa de Jesus como homem, mostrando aquilo que aquele animal representava diante de Deus, até o momento que Jesus fala, olha, de sacrifício
e de sangue de bodes não te agradaste, e me formaste um corpo. Fazer a substituição completa. Dentro do que você falou, tem dois pontos que eu acho que é o importante destacar. A principal função desses sacrifícios preliminares, né, esses sacrifícios que aconteceram antes do verdadeiro sacrifício, o sacrifício realmente efetivo, do que você falou, sem ter dito exatamente as palavras que eu vou dizer, e é porque você jamais usaria essa palavra, eu acho, tem a ver com tem dois aspectos. Hebreus 9:22, citando Levítico, fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então é necessário o derramamento de sangue. E eles foram, como você disse, cobrindo até que efetivamente foi tirado. É como que, sei lá, que exemplo que eu dou. A mulher usa muita coisa assim no cabelo, mas tem uma coisa que é a coisa específica, mas enquanto não chega a verdadeira coisa específica para fazer eu não sei o que no cabelo, usa uma gominha. Né? Umas gominha. Os animais era aquela gominhazinha avacaiada que ia ali até chegar o verdadeiro não sei o que vai fazer eu não sei o que no cabelo das mulheres. Eu não entendo mais de cabelo de mulher, né? Eu mal entendo do meu. Eu passo uma meleca aqui de vez em quando, e quando ela acaba eu misturo água com açúcar e passo para o cabelo ficar durinho. Então, sou um péssimo cabeleireiro, o cabelo disperso está ali. Mas o outro aspecto, além da questão da prefiguração para a solução efetiva e soluções provisórias, é a questão que é a palavra que eu acho que você jamais usaria, é a questão do eu não tenho nada a ver com ir essência. Eu não tenho nada a ver com isso essência. Né? O animal tinha nada a ver com isso. O Adão come lá da fruta e o cordeirinho está lá pastando, Deus vai lá, cata ele. Ué, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Eu nunca comi daquela árvore, eu só pasto minha graminha. Assim como Jesus. Jesus também, os animais, esses sacrifícios, todos que rolaram na velha aliança, tinham como função também frisar, marcar, evidenciar o que eu tenho a ver com isso, a essência de Jesus Cristo em relação ao nosso problema. Ele não tem nada a ver com isso. Ele não cometeu pecado nenhum, ele não deve nada, ele não tem nada a pagar. O salário do pecado é a morte. E ele não pecou. É sem pecado, acabamos de ler aqui em 1 João 3,5. Então, uma das funções dos sacrifícios da lei mosaica era evidenciar a inocência do sacrifício. O grau de eu não tenho nada a ver com isso, que é problema seu, mas que também evidencia o amor de Deus ao mandar alguém que não tem nada a ver com isso e que não deve nada para pagar por aquele que tem tudo a ver com isso e que deve. A Elaine levantou a mãozinha ali. Eu estava pensando aqui no negócio do derramamento do sangue, e a função do animal era exatamente o derramamento do sangue. E outra coisa que o Marcelo falou também aqui, para frisar, é essa questão do animal ser irracional. Então, esse sofrimento que Jesus passou, que foi toda a agressão que ele sofreu, era exatamente porque ele era racional e estava entendendo o que estava acontecendo. Não justificava fazer uma agressividade como animal, porque isso só ia gerar uma atitude de covardia, por ele não está entendendo também. O sofrimento que o animal passava era único e exclusivamente o derramamento do sangue, que era para cobrir o pecado. Então a função é a gominha provisória. Que a função do animal não era sofrer as nossas dores ou levar sobre si as nossas enfermidades, mesmo porque ele não substituía nesse sentido, porque era um animal, não era um corpo humano como o de Jesus. Então só estou refletindo isso também, até mesmo pela consciência dele. Ele não estava fazendo aquilo voluntariamente, se dando a nosso favor, né? Igual Jesus se deu como nós, como ser humano. Então, eu só estou pensando nisso. Não, se você for pensar, é mais profundo ainda. Eu penso porque se o animal é irracional, nós somos racionais, Jesus Cristo é ultra racional. Exatamente. Ele tem um grau de sensibilidade, porque
só para terminar esse raciocínio, um pecado qualquer, né, catar essa baqueta aqui e levar sem o Natan ver, ofende a Deus, ofende a minha própria consciência. Mas não vai ser a primeira coisa que eu vou afanar na minha vida. Eu já fiz isso antes. Quem nunca visitou lojas americanas, né? Então, aí é todo não é um pecado, vai ofender Deus, vai ofender minha consciência, tá, mas não é novidade. Mas Jesus Cristo, quando ele se tornou o maior estuprador de todos os tempos, o maior genocida de todos os tempos, a pior pessoa que já existiu na face da história, o maior assassino, o maior ladrão de todos, né? Naquele momento ele era virgem de pecado. Ele nunca tinha pensado assim, Natan é bobão. Ele nunca cometeu um pecado por pensamento, por omissão, por ação, por nada. Então ele estava se tornando o maior delinquente da história, sendo virgem em termos de pecado. Então o grau de sensibilidade é muito maior. Alguém que já tomou muito tapa e alguém que toma tapa pela primeira vez, né? Então a percepção, já que vocês estão falando em percepção, o quanto o animal percebe, o quanto o homem percebe, o grau, e sem contar que ele era divino, nós, como a gente canta aqui, nós nunca vamos entender o preço dos meus pecados lá na cruz, porque nós estamos fazendo alusão aqui só as coisas físicas, o cuspe, o tapa, o prego, a dor, o sangue, o suor, a sede, mas isso é o de menos, porque dessas coisas, quando você estuda mais profundamente, essas coisas são coisas que o Espírito Santo muitas vezes até permite que nós da igreja participemos. A vocação de Paulo, quando Jesus Cristo chamou Paulo, falou, agora você vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. A vocação de Paulo era a vocação do sofrimento, de ser oferecido como uma libação extra em cima de um sacrifício já pronto. Daí a necessidade de se estudar Levítico versus Hebreus. Ele era aquele plus, aquele brigadeiro ao lado do bolo, né? Os sofrimentos que Paulo passou. E nós, às vezes, temos o privilégio de podermos participar também desses sofrimentos emocionais e físicos, completando, fazendo uma libação extra em cima do sacrifício de Cristo. Isso não para questões de redenção, isso é para questão de premiação. Mas a questão espiritual, isso não é compartilhado com ninguém de época nenhuma, de dispensação nenhuma, nem da igreja, e nunca vai ser. Que é a questão espiritual, a separação espiritual eterna do Pai, que foi zipado naquelas 3 horas. Isso nenhum homem tem a condição de experimentar. O quanto Jesus Cristo sofreu, não fisicamente ou emocionalmente, espiritualmente, em função do nosso pecado. Isso é algo que a gente nunca vai entender. Você levanta a mãozinha. Eu concordo plenamente com essa colocação, o raciocínio está correto no que se refere. Não há comparação com relação a Cristo. É aquilo que a gente canta. É uma coisa ímpar. Mas de qualquer jeito, o sacrifício era uma coisa que Deus tinha estipulado desde o princípio. Sim. Antes da fundação do mundo. Bom, vamos colocar ali vamos colocar, se não é eternidade antes, vamos colocar de Adão e Eva. Sim. Se refere ao em tempo foi no Éden. primeiro sacrifício. Foi aquela ovelhinha que estava passando de bobeira. A partir do primeiro sacrifício. Mas de qualquer forma, há uma importância, e há aí, penso, apesar de repente a gente não querer ver isso no animal, mas ela, tirando a parte de Jesus Cristo, que é uma coisa ímpar. Eu falo, vamos colocar aqui como o sacrifício ele tinha que ser feito, e Deus se agradava e Deus perdoava os pecados. Tanto que Israel prevaleceu até hoje. Sim. Havia o sacrifício e era aceitável, era agradável. Agora, uma outra questão interessante também é que o próprio Deus, se eu for um pouco mais ousado na minha colocação, porque Deus andava com Adão na virada do dia. Ele não viu a face de Deus. Deus falava com ele na viração do dia.
Eu já penso diferente. É o que está escrito. Antes do pecado. Né? Antes do pecado, eu creio que Jesus Cristo passeava pré-encarnadamente, teofanicamente com Adão lá no Éden. Bom, tudo bem. Mas vamos colocar grosso modo. Vamos colocar ali só o que está ali. Quer dizer, houve uma comunicação. Não houve face a face, como eu falo com você aqui. Houve, mas num outro patamar. Havia necessidade de que Deus ele se tornasse homem. Para ter um contato, pelo menos é o que a história até hoje me convence, dentro do que foi estipulado, foi cumprido e ainda se cumpre, com relação à manifestação de Jesus Cristo. Então, isso eu estou colocando, é uma outra questão do. Mas você vai chegar numa pergunta aí, vai ter uma interrogação? Então, não havia uma comunicação, era verbal. E havia necessidade de todo jeito que Cristo se fizesse homem. Apesar do poder infinito de Deus que fez Adão e Eva, não tendo uma forma física, sim espiritual. Isso não tira o poder de Deus e a sua soberania. Mas penso que de alguma forma ele tinha que, de fato, ele tinha que se tornar homem, porque no que se refere ao relacionamento de Deus com o homem, ele não podia olhar para o homem. O homem era pecado. É claro, depois da queda. Mas havia necessidade de Cristo se manifestar para ser de todo jeito. Se Deus quisesse resolver o problema, ele tinha que se manifestar. Ele tinha que maneirar, né? No caso de Deus querer perdoar o homem, Jesus Cristo tinha que encarnar. Então, na realidade, ele tinha que ser um cordeiro. Sim, tinha que ser. Apesar de ele não ser um animal, ele tinha que ser um cordeiro. É aquela lance da toninha, que você falou. Né? O passo principal, mas O pastor Geraldo acho que levantou o dedinho. Não, eu ia falar exatamente o que você tinha falado, que a maior dor de Jesus foi a separação do Pai. Então, ele gritou, ele gravasse para que ele desamparaste. E é muito bem explicado esse contexto, o contexto de Salmos 22. Sim. De Salmo 22. Que mostra o que ele sentiu e passou. E porque Deus separou do seu filho naquele momento? Exatamente por causa do pecado. Não por causa do pecado, porque Deus é presençando santo, santo, escrito lá em Salmo 22. E não por causa do pecado de Jesus, mas por causa dos pecados da humanidade que caiu sobre Jesus Cristo naquele momento. De acordo com 1 João 2,2. Ele era o representante da raça. Ele se tornou maldito naquele momento, né, de acordo com Gálatas 3,13. Né, ele se tornou maldição no nosso lugar. Não por causa dos seus pecados, mas pelos pecados da humanidade todas. Por isso o Pai virou o rosto do seu filho. E é essa foi a dor mais profunda de Jesus, que ele gritou. Ele ia pela raça, Deus. Porque antes, até então, todo sofrimento, como ovelha muda diante dos seus criadores, ele não abriu sua boca. Mas nesse momento que Deus virou as costas para ele, ele gritou. Ele deu um grito. Toda a questão física ficou pequena diante disso aí. Foi um momento que Jesus gritou no sofrimento, foi naquele momento de separação. Ou seja, para tirar o nosso pecado, porque tirar está no tempo aorístico. Nós estamos aqui em 1 João 3,5, né? Ele se manifestou para tirar os pecados. E tirar está no tempo aorístico, que significa um evento histórico passado, a crucificação, onde ele levou os nossos pecados em seu corpo, de acordo com 1 Pedro 2,24 e Isaías 53,11b, sendo que isso então lhe custou a própria vida. Dentro de tudo aquilo que a gente está conversando aqui. Hebreus 9,22b, João 10,35, Gálatas 1,4 e Efésios 5,2, onde fala que isso lhe custou a própria vida. Mas, para fechar o versículo, nele não existe pecado, o que faz com que o sacrifício seja mais valorizado. O que dá valor ao sacrifício é a inocência. É a inocência da vítima. Por isso que a ovelha, o cordeiro,
quando era separado lá para a Páscoa, ele ficava por 4 dias sendo observado. Ele era separado no dia 10 para ser sacrificado no dia 14 de Nissan. Por 4 dias você ficava observando. Essa ovelha está com diarreia, ela está com problema de intestino, ela não serve. Ela não é perfeita. Essa ovelha, sei lá, ela é meia caolha, hein? Então eles ficavam por 4 dias avaliando o animal que ia ser sacrificado, porque ele tinha que ser sem defeito. E tem um estudo muito bom sobre isso, aonde é mostrado que todos que conviveram com Jesus Cristo, desde o batismo no Rio Jordão, até o momento em que ele estava morrendo na cruz, houve um testemunho unânime a respeito da inocência da vítima Jesus Cristo. O próprio João Batista, quando falou esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, linkando com Levítico e todo aquele conteúdo, implica na inocência do Cordeiro que vai ser sacrificado. Quando você chega lá na madrugada, onde os líderes de Israel estavam lá confabulando em como matar Jesus e como prejudicar o Nazareno, como destruir a vida dele, nos diálogos dele mesmo, quando a gente lê nos evangelhos, a gente vê que eles tinham uma convicção da inocência do homem Jesus Cristo, a ponto do sumo sacerdote falando: tá bem, que ele é inocente eu sei, mas importa que o morra para que toda a nação não seja levada. Então eles mesmos, ele como sumo sacerdote, que é o cara que decretava, esse cordeiro pode ir para o abate, porque ele é inocente, ele com isso, ele cumpriu a função dele sem saber, sem perceber. Ele deu o atestado, ele já viu que às vezes você compra um toucinho de porco, vem com um carimbo roxo, né? Escrito CIF, né? Não é? Já viu? Às vezes você come o torresmo tem um carimbo roxo, redondo nele, assim, CIF. Era o carimbo do sumo sacerdote. Pode levar para baixo, porque esse aí tá bom. Esse não é caô e nem está com diarreia. Esse é o cordeiro verdadeiro que pode ser sacrificado. O sumo sacerdote deve se atestar. E só para fechar, e depois até os algozes dele lá, o centurião, verdadeiramente esse era filho de Deus. Então todos reconheceram a sua inocência, o que dá valor ao sacrifício, porque o sacrifício só poderia ser feito se a vítima não devesse nada. Não podia ter nome no SPC nem no Serasa. Sim. Eu estou lembrando do Pilatos, que inclusive o próprio Pilatos. Não tem nada contra ele, estou lavando as minhas mãos. O Pilatos lavou a mão e falou: não vejo culpa. Todos deram esse atestado, essa carimbada. Também, né, que não pode ficar esquecido, porque esse sangue de Jesus Cristo, ele está constantemente à vista de Deus. Tanto que Jesus, na sua ressurreição, aparece em carne e osso. O sangue ainda permanece. O sangue foi levado lá para o tabernáculo. De qualquer jeito, Deus, para te ver, ele tem que olhar para o sangue. Você só é aceito. Quer dizer que ainda tem. Não sei se eu estou querendo puxar alguma coisa, no sentido de que dentro dessa coisa toda, de falar com Adão, falar com o outro, porque você ainda tem um aspecto do sangue que está lá. Ele está lá. E Deus aceita porque o sangue está lá e o sangue é a vida. Você fala lá no propiciatório da arca, que está no tabernáculo, lá de frente acima de todos os céus. Transparente que está lá. Então tem alguma coisa aí, é claro, evidente, Jesus Cristo não cometeu o pecado, mas o sangue ele ainda permanece. Eu não sei onde o seu sangue cuida de mim. Ele cuidou de quem eu fui, ele cuida de quem eu sou. Agora, fala, já não canta? Ele é eficaz, ele não coagula, não. Quando ele fizer uma nova terra e um novo céu, esse sangue já não vai ter mais importância, talvez. Porque aí a marquinha do prego vai estar lá na mão. Vai ser eterna a comemoração. Porque o sangue, assim, pelo menos passado, memorial, né? O sangue foi suficiente para o passado, é suficiente para o futuro e pela eternidade.
Porque sem o sangue não haveria... Se é que existe tempo, né? Exatamente. Porque na realidade ele foi imolado antes da fundação do mundo. Antes do problema já tinha solução. Vamos encerrar? Deu o horário aí? Deu. Aqui no meu deu exatamente 50 minutos e 2 segundos. Muito gostoso de Amém. A obra consumada. Na semana que vem, 1 João 3,6. Vamos indo de versículo em versículo.